A paz do Senhor, queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos iniciando mais uma live Audiência com o Eterno. O meu, o seu, o nosso devocional de todas as quintas-feiras, às 10h40 da manhã. Mais uma vez, estamos aqui juntos para glorificarmos e bendizer o nome santo do Senhor. Está comigo a minha esposa, estará anotando os nomes aqui e depois nós estaremos orando, intercedendo e juntos nós vamos chegar do outro lado. Aleluia, é uma alegria tê-lo conosco, viu? Participando da live, abrindo as portas da sua casa para que entre esta live e o nome do Senhor seja engrandecido, o nome do Senhor seja glorificado. Bendito é o Deus de Israel. Está conosco o nosso irmão Ronaldo, Balaminute. Um abraço, Ronaldo e família. Uma alegria tê-lo conosco. Já estávamos um pouco com saudade já da participação do irmão. E vamos caminhando, né? Vamos caminhando porque a nossa morada não é aqui, é nos céus, e para isso nós precisamos estar caminhando, nós precisamos estar juntos glorificando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Nós vamos fazer uma oração, depois nós estaremos meditando na palavra de Deus e Deus vai estar falando conosco porque Ele fala conosco através da sua palavra. E Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. E quando nós paramos para ouvir a palavra do Senhor, aleluia, oração pela vida do Cláudio e esposa, nós estaremos orando, viu, Ronaldo? Estaremos orando sim, está no nosso caderno aqui, nós vamos continuar orando para a glória de Deus. Tá bom? E Deus está no controle de todas as coisas. É uma palavra, é um agir que tudo muda. Então nós sabemos que Ele é poderoso. Bendito e eterno Deus, nós estamos diante de Ti, Senhor, para exaltar, glorificar e bendizer o Teu nome. E pedimos a Ti ser conosco, nos fortalece, repreenda todo o mal, tudo aquilo que não provém de Ti, e que o nome do Senhor seja glorificado mais uma vez nesta manhã, para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso. E nós vamos ler um texto nesta manhã, falar a respeito de um servo do Senhor, falar a respeito de um homem que amava almas, e que fez a diferença no seu tempo, mas não ficou isento de dificuldades, isento de problemas, tá? Ele sofreu, mas ele foi até o fim. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque nós vemos, queridos, que muitos iniciam bem a sua jornada e às vezes não terminam tão bem. E o sábio Salomão diz que melhor é o fim de todas as coisas, melhor é o fim de todas as coisas do que o início. Tantas pessoas que às vezes começam bem, e depois o fim já não é daquela maneira. Lembra de Saul? Saul começou bem, mas o final, no decorrer da sua carreira, terminou muito mal. Então, às vezes, tem aquelas pessoas que começam bem a carreira, mas o final dela depois muda tudo. Às vezes, aquilo que ela ministrou, aquilo que ela pregou, ela já não liga mais. Então, que nós possamos atentar para isso. A paz do Senhor, Sócrates. Deus abençoe a sua vida, esposo, viu? Em nome de Jesus. Deus fortaleça mais e mais a sua vida, o seu ministério, tá? Um abração aí pro Jefferson, pastor Jefferson, em nome de Jesus.
Então nós precisamos começar bem a nossa jornada, ou às vezes até mesmo patinando, mas terminar bem. Lembra de Demas? Demas, o cooperador de Paulo. E a Bíblia vai nos dizer em Colossenses, Paulo saúda Demas, ali no ano de número 62 depois de Cristo. Aí depois de 67 depois de Cristo, na epístola de Paulo a Timóteo, Paulo fala assim: vem ter comigo, porque Demas me abandonou amando o presente século. Então Demas começou bem, aprendendo com o apóstolo Paulo, aprendendo, mas eu não sei o que aconteceu. Começou a olhar para outros lados e não terminou a sua carreira bem, porque abandonou um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, amando o presente século. Então nós não podemos agir desta maneira, tá? Nós precisamos estar firmes. E como nós vamos estar firmes? Observando a palavra de Deus, nos consagrando, nos separando, pedindo para que o Senhor segure em nossas mãos, para que nós venhamos ser um canal de bênção enquanto nós estivermos aqui. Amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos e amados, nós vamos ser breves. Eu gostaria de meditar conosco nesta manhã Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. E também eles externaram nossa alegria, porque esse final de semana passado nós tivemos uma festa na igreja, o Teams, temos encontrado esperança no Senhor. Deus falou fortemente em nossos corações. Nós somos impactados pela palavra de Deus. Deus é bom, Deus é glorioso, Deus é poderoso. E algumas perguntas, que às vezes fazem para nós. Aonde está o teu Deus mediante a tanta luta que você está passando? Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Então nós vamos mudar também, dar uma réplica para essas pessoas que às vezes falam para nós aonde o nosso Deus não está, né, velho? Aonde o nosso Deus não está, porque Ele está em todos os lugares. E às vezes nós passamos por dificuldade, mas Ele está nos assistindo e está nos guardando. E outra palavra também que ficou fortemente em nosso coração foi no domingo. Lázaro, o amigo de Jesus, havia morrido. E no original, Lázaro, Deus prove, a provisão de Deus. Aleluia, glória a Deus. Foi uma bênção, sair dali regozijante. Foi bênção mesmo, olha só. Sol Pratos, Deus abençoe. Solange Sartório, Deus abençoe a sua vida. E no domingo também, foi uma palavra pelo pregador que ele disse assim, que Lázaro, socorro de Deus, havia morrido. Socorro de Deus havia morrido. Ali dentro da casa de um adorador, de Marta e Maria, o socorro de Deus, Lázaro, havia morrido. Então, dentro da casa de um adorador, daqueles que servem ao Senhor, tem dificuldade. E ficou bem forte. O socorro de Deus havia morrido, Lázaro. Lázaro também poderia ser a provisão das irmãs dele. Mas o Deus do socorro não morreu. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus está bem vivo, está pertinho de nós. Está pertinho de nós para nos socorrer. Então, amados e queridos ouvintes, nós vamos ler a palavra do Senhor. E nós vamos ser bem sucintos aqui, que eu sei que tem os afazeres do dia a dia, tem as crianças para ir para a escola, não é verdade? O almoço, mas nós estamos como Marta, Maria, só que Marta ela estava fadigada fazendo as coisas, né? Mas Maria estava aos pés do Senhor. Então nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Mesmo nos seus afazeres, continue atento à palavra do Senhor, porque o Espírito Santo, o Senhor vai ministrar em nossos corações. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recomendaram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Aleluia! Isso mesmo, Soprato. Nós estamos imunes às provações. Muitos pensam que por estarmos na presença de Deus, não teremos lutas, provas,
Eita Jesus, mas passamos dando glória, porque sabemos que o nosso Redentor vive. Olha só, e o Espírito Santo já está testificando, e o texto que nós estaremos lendo, nós estaremos abordando essas dificuldades também que vêm na vida daqueles que servem ao Senhor. Essa dificuldade também que vem na vida daqueles que pregam a palavra do Senhor. Esta situação também que vem na vida daqueles que louvam ao Senhor, que estende as mãos para fazer alguma coisa e que não deixa a fogueira apagar, o fogo apagar, e são acometidos de algumas dificuldades. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto, de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Aleluia! Dizia que era um Deus. Queridos e amados ouvintes da palavra do Senhor, nesta manhã nós deparamos de um texto sagrado a respeito de um apóstolo, Paulo, que outrora ele perseguia o povo de Deus, Saulo de Tarso, que outrora, pelo seu zelo pela lei, ele seguia o povo de Deus, achando que estava fazendo as coisas certas. Mas um dia que ele pegou cartas para pegar os crentes, mal sabia ele que naquela jornada, naquela viagem que ele ia fazer, Jesus iria encontrá-lo. E no caminho de Damasco, quando Paulo estava para prender os crentes, para matar os crentes, houve um encontro de Saulo de Tarso com Cristo ressurreto. Que ele caiu prostrado no chão, uma luz que brilhava mais que o sol, e nós já vemos a misericórdia de Deus que ele poderia morrer ali naquele momento. Mas Deus tinha um propósito na vida de Saulo de Tarso. E Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura é ti recalcitrar contra os agrilhões. E Saulo perguntou: quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Eu já quero abrir um parênteses. Tantos irmãos, um perseguindo os outros. Ou às vezes você está sendo perseguido e a pessoa acha que está te perseguindo. Não está perseguindo a nós, está perseguindo o próprio mestre. E duro é entrar nessa peleja, e duro é entrar nessa batalha, e duro é entrar nesta guerra. Fecha o parênteses, ali houve aquele diálogo. Paulo ficou cego, teve que ser conduzido para a casa de Judas, e Ananias foi lá, restaurou a visão dele. Vamos resumir aqui. E a vida do apóstolo Saulo de Tarso não foi mais a mesma. O apóstolo Paulo, que tinha dupla cidadania. Então, queridos, a partir daquele momento, Paulo entendeu, Jesus falou para ele que o perseguidor iria passar a ser perseguido. E Paulo se doou, Paulo se entregou, foi perseguido, mas ele não deixou de anunciar o Evangelho. Ele não deixou de pregar a palavra do Senhor. Sofreu açoites, foi apedrejado, dado como morto, mas ele não deixou de pregar o Evangelho. E nesse texto, a qual nós lemos aqui, se nós pegarmos o capítulo de número 27, Paulo iria ser enviado pela Itália, lá para a Itália. E Paulo, na viagem, havia dito também, vamos resumir bastante aqui, devido ao nosso tempo. E Paulo, na viagem ali, que ele foi para a Itália, ele falou para as pessoas, Atos 27, 10, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Então Paulo, direcionado pelo Espírito Santo,
uma pessoa que é direcionada pelo Espírito Santo, é guiada pelo Espírito Santo, o Senhor Deus fala com eles. O Senhor Deus mostra algumas coisas. E Paulo frisou, falou para os homens ali. Mas eles não quiseram ouvir. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre no que dizia Paulo. Verdade que o piloto, o mestre, eles tinham experiência, mas não tinha o Espírito de Deus, não tinha o Espírito Santo. Então, às vezes, para nós pesarmos alguma coisa, é melhor nós ficarmos com aquele que tem experiência de Deus, que vai ver, que fala alguma coisa através da palavra do Senhor, e nós ficarmos pautados ali na palavra e naquele homem que é temente a Deus e fala alguma coisa. Mas eles preferiram ficar na experiência, onde o homem só vê o que está à sua frente, só olha o que está às vezes olhando para o céu, mas o servo do Senhor, o Deus eterno, ele mostra lá na frente onde o homem não pode ver, onde vem depois da curva. Mas o pessoal não quis saber, não ouviram e partiram para a viagem. E vai nos relatar a Bíblia Sagrada que houve uma tempestade, um euroaquilão que açoitava o barco, que açoitava aquele navio, que foi necessário aliviar a carga, que foi necessário jogar as suas fazendas no mar. E por dias eles não viam a luz do sol. Lucas, narrando, fala que fugiu a esperança dele. Talvez você está vivendo um momento também de um euroaquilão na sua vida. Talvez você está vivendo um momento de uma dificuldade na sua vida. Talvez você está vivendo um momento e não está vendo o sol brilhar, só está vendo as nuvens cinzas, mas atrás das nuvens cinzas o sol está brilhando. O sol está brilhando, o sol ainda está brilhando. É questão de dias, de tempo, aleluia, que as coisas vão mudar. Glória a Deus. E nesse interim, queridos, a paz do Senhor, pastor Aparecido, nessa dificuldade, nesses problemas que eles nem comiam, Paulo se levantou. Oh, glória a Deus! Paulo se levantou. Aleluia! Não temas, importas que sejam apresentados a César, e eis que te dou todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E eles passaram por aquela turbulência. E eles foram parar na ilha de Malta. Aqui que eu quero falar um pouquinho para nós. Só dei uma pincelada da dificuldade, dos problemas, das lutas. E eu quero chamar a nossa atenção aqui. Quando surgem os apontamentos, o que fazer? Sabe o apontamento? Olha o dedinho aqui. Quando surgem os apontamentos, o que nós devemos fazer quando vem os apontamentos? Quando venham falar contra nós, quando venham apontar o dedo contra nós, o que nós temos que fazer, queridos e amados? Não deixar a chama apagar. Não deixe essa chama apagar. Observando alguns pontos. Queridos, quando eles sobreviveram àquele naufrágio, foram parar nessa ilha de Malta, a qual nós lemos o texto, os bárbaros, o que eram os bárbaros? Que tinha outro dialeto. Não falava ali o grego. Vamos dizer assim, eles foram até hospitaleiros com eles, acendendo uma grande fogueira. Nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então a fogueira aquecia, porque estava frio, por causa da chuva. Mas só que, analisando o texto, dá-se a entender que a chama, que a fogueira, que aquele calor estava se diminuindo. E nós não vemos ninguém se prontificando a pegar lenha para que não deixasse aquela fogueira, aquela chama se apagar.
Mas Paulo, que era proativo, Paulo, que observava as coisas, prontamente ele foi pegar algumas quantidades de gravetos, uma quantidade de vídeos para jogar ali naquela fogueira. Já está entendendo o que o Espírito Santo já está ministrando, né? Você já está entendendo porque você tem o Espírito Santo de Deus. E Paulo foi pegar, e no que ele jogou aquelas vides, aquelas lenhas no fogo, de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Lhe acometeu a mão. Uma víbora lhe acometeu a mão. E no 28:4, e os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida. Olha o apontamento. Olha o apontamento aí, queridos e amados. Certamente este homem é homicida. Por quê? Ele escapou do naufrágio. Ele escapou daquela situação. E a justiça, alguns estudiosos podem falar assim que às vezes essa justiça pode ser alguma deusa, não sei. Mas eles disseram, escapou de um naufrágio. E a justiça não deixa ele viver. Porque como pode escapar do naufrágio, de uma tempestade, de um euroaquilão, uma coisa fora do comum? Agora vai parar numa ilha, tantas pessoas que estavam ali. Ele é acometido de uma mordida de uma víbora. Olha o apontamento. Ninguém se prontificou a pegar lenha. Ninguém se prontificou, vendo que o fogo estava se apagando, e fazer alguma coisa para não cessar o calor. Paulo se prontificou a pegar lenha para jogar no fogo, para não deixar as pessoas ficarem com frio. E veio essa víbora, lhe acometeu a mão. Ao invés das pessoas falarem de outra maneira, mas já começou o apontamento. Começou o apontamento, a justiça, olha, escapou do naufrágio e a justiça não deixa ele viver. Talvez eu estou falando com pessoas que estão sendo apontadas. Talvez eu estou falando com pessoas que estão sendo questionadas. Talvez eu estou falando com pessoas que estão passando por um momento como esse. Mas eu quero vos dizer, não deixa o fogo, a chama apagar-se. Glória a Deus, aleluia. Então quando surgem os apontamentos, o que nós temos que fazer? Nós precisamos observar alguns pontos. Nós precisamos observar alguns pontos para que nós possamos passar por cima desses questionamentos, para que nós possamos vencer esses apontamentos também que vêm contra a vida daqueles que servem ao Senhor. Um ponto é seguir a direção de Deus. Paulo estava seguindo a direção de Deus. Paulo estava debaixo da direção de Deus. Paulo estava debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Paulo estava obedecendo ao que o Jesus, ao que o Eterno falou para ele. Em Atos capítulo 27, verso de número 24 e 25 diz assim. Atos 27, 24 e 25. E dizendo Paulo, não temas, importas que sejas apresentado a César. Vou pegar o 23 para ficar melhor para nós. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Olha que coisa linda. O anjo de Deus. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importas que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Então Paulo estava debaixo do direcionamento do Senhor. Um ponto que nós observamos, quando vem esses apontamentos,
Observe o ponto que você está. Nós estamos debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, da obediência ao Deus Todo-Poderoso. E no 25, portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Então, Paulo estava debaixo de uma palavra do Senhor. E quando o Senhor Jesus fala algo para nós, ele é fiel na sua palavra. Ele sobreviveu ao naufrágio. Ele sobreviveu ao naufrágio. Não somente ele, mas todos que estavam ali naquele navio. E ele foi acometido ali de uma víbora, porque ele não estava querendo que o fogo se apagasse. E aí foi apontado, verdadeiramente esse homem deve a justiça, porque uma víbora não deixa viver, ele escapou de naufrágio. O outro ponto, querido, que nós vamos analisar aqui, é ter fé, é confiar. Glória a Deus. Paulo tinha fé, ele confiou. Mesmo naquela turbulência, naquela tempestade no Euraquilão, ele animou, vamos dizer assim, ele trouxe palavra de ânimo para aqueles que estavam preocupados. Isso faz um servo do Senhor, que está direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe quantas pessoas tinham naquele navio? Quantas almas tinha naquele navio? 276 almas tinham naquele barco. E nenhuma alma iria perecer se ouvisse o que o apóstolo Paulo estava dizendo. No início, eles não ouviram o que ele havia dito, que a viagem seria um pouquinho conturbada. Não ouviram. Agora, eles tiveram que ouvir o servo do Senhor. 276 almas estavam ali. E não era para ninguém sair do barco. Se saísse do barco, iria morrer. Com autoridade ele falou, ninguém sai do barco. Se vocês saírem do barco, eu não posso fazer nada. Mas se vocês ficarem no barco, todos serão salvos. Onde está o servo do Senhor? Ele faz a diferença. Mas vem o questionamento, queridos. Vem os apontamentos. E nós vemos, amados, que nenhuma alma pereceu, porque eles ouviram a voz do servo do Senhor. E quando eles pararam ali, veio esse apontamento. Veio esse apontamento com o apóstolo Paulo. Mas nós só vamos falar de 2 pontos. Quando, nós estamos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Estamos, como nós falamos, debaixo da nuvem, perto da coluna de fogo. O Senhor Deus é fiel. O Senhor Deus cuida de nós. E ter fé e confiar, queridos. Fé e confiar. Porque era tudo adverso o que estava vendo. Aquela tempestade. O barco sendo açoitado. As fazendas sendo perdidas. Mas quando nós estamos direcionados pelo Senhor, vai vir esse apontamento. Mas fique tranquilo que Deus está cuidando de tudo. Que Deus está cuidando de todas as coisas. E queridos, 276 almas não pereceram, porque ouviram a voz do servo do Senhor que estava ali. Então, seguir a direção de Deus, 1. E 2, ter fé e confiar no Deus Todo-Poderoso. A paz do Senhor. Tereza Trevisan, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Pastor Luiz Carlos, Marcos e Nara. Janete, já estava preocupada, hein, Janete? Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor. Me segura aí, Janete, em nome de Jesus. Então, queridos, Paulo, ele foi questionado. Ele sobreviveu ao naufrágio, agora uma víbora não o deixa viver. Olha, aqueles homens,
Eles conheciam aquela serpente ou aquela cobra, deve ser peçonhenta. Só esperaram ele morrer, inchar e morrer. E um comentando com o outro. Vamos dizer assim, né? Vamos viajar um pouquinho. Você lembra daquele lá que foi acometido dessa cobra? Ou não sei o que aconteceu isso e aquilo outro? Esse aí é mais um. Só que olha que coisa! Ele sobreviveu ao naufrágio e agora a justiça não o deixa viver. Mas Paulo também estava amparado no que Jesus havia dito lá em Marcos capítulo 16, verso 18. E pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus guardou o apóstolo Paulo. O nosso Deus guardou ele naquele momento adverso e naquela situação. E as pessoas, imagine comigo, querido, as pessoas olhando, vendo o tempo passar, de repente Paulo dando glória, cantando um hino, fazendo alguma coisa, não deixando o fogo se apagar. E aí no verso de número 6, 28:6, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto, de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Só Deus faz isso. No que eles começaram com apontamentos, falando, terminaram dizendo, isso aí só pode ser um Deus. Ninguém sobrevive a uma mordida dessa víbora. Ninguém sobrevive à mordida dessa víbora. E tudo isso o Senhor nos trouxe para nós nessa manhã, para nos dizer, ei, você que está pegando lenha, você que está pegando lenha, para que o fogo não se apague. Nós estamos fazendo aqui numa figura de linguagem. Você que está fazendo a obra, para que o reino de Deus seja anunciado, para que o reino de Deus venha crescer, para que almas venham ser alcançadas, está recebendo apontamentos. Entenda uma coisa, se você está observando a palavra do Senhor, está sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E por que, queridos? Por que Jesus deixou aquela víbora morder Paulo? Por que Jesus deixou? Não poderia dar o livramento? É que sempre nós frisamos aqui, tem livramento que você vê e livramento que nós não vemos. E tem coisas que acontecem na sua vida, tem coisas que acontecem na vida daqueles que servem ao Senhor, para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja engrandecido, para que o nome do Senhor seja adorado, aleluia. Talvez você está sentindo alguma coisa que aconteceu por você fazer a obra de Deus, e você está questionando, por que, Senhor, que aconteceu isso? Por que, Senhor? Em tudo Deus tem os seus propósitos. Quando nós estamos guardando os seus preceitos, guardando a sua palavra, vem o apontamento. Jesus foi apontado, os apóstolos foram apontados, os profetas de Deus foram apontados. E quanto mais nós que fazemos a obra de Deus com carinho, com alegria, não querendo que o fogo se apague, mas que o nome do Senhor seja engrandecido. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O fato, queridos, de você não deixar o fogo apagar, não quer dizer que nós não iremos sofrer algumas sanções, alguns problemas, algumas dificuldades. Viu? Jesus livrou Paulo ali daquela peçonha, ali daquela víbora, mas as marcas ficaram, as dores ficaram. Assim acontece com você. Deus livra, mas algumas coisas acontecem.
mas nós vamos sofrer as aflições de Cristo. Em tudo o nome do Senhor é glorificado, em tudo o nome do Senhor é engrandecido. Tão somente não deixa a chama se apagar. Tão somente não deixa o fogo se apagar. Pregue mesmo, fale do reino, aleluia, que o Senhor Deus está te guardando, que o Senhor Deus está te protegendo. Queridos, nós passamos por um período difícil, um funil está ainda difícil. Por que nós estamos aqui ainda? Por que nós estamos aqui ainda? Deus tem os seus propósitos. Tantos amigos, tantos entes queridos desceram, passaram por essa pandemia, não estão mais conosco. Nós estamos aqui ainda por quê? Porque Deus tem os seus propósitos. Aleluia! Ali onde Paulo parou, naquela ilha de Malta, havia um maioral que estava enfermo, com disenteria, pai de Públio, o servo do Senhor, aleluia, que está ligado, que está aqui, observando, seguindo a direção de Deus e tendo fé e confiava. Paulo foi lá e orou, todos foram curados, para a glória de Deus. Ei, aonde você está com a planta dos pés direcionada pelo Senhor, Deus quer te usar. Sabe, amados e queridos, às vezes eu converso com minha esposa aqui. O intuito nosso fazermos essa live é para que o nome do Senhor seja engrandecido, para que o nome do Senhor seja exaltado. E aí vem os apontamentos. Para que fazer live? Não precisa fazer live, não. Tá perdendo tempo. Não precisa disso, não. Esses apontamentos vêm na nossa vida. Sabe, esses questionamentos vêm. Sabe, ainda falam, estão ridicularizando. Para que fazer live? Para quê? Porque nós sabemos o Deus ao qual nós servimos. Porque Deus, Ele trabalha para aqueles que esperam nele. Olha, se no tempo de Paulo ele tivesse as redes sociais, eu não sei o que ele iria fazer. Porque de maneira de navio, a pé, o que ele fez na Ásia Menor, por amor às almas, por amor à obra de Deus, foi coisa que às vezes nós ficamos constrangidos com todos os aparatos que nós temos hoje. Tudo que nós temos hoje, a rede social, televisão, rádios. E às vezes nós estamos aí questionando ou apontando. Mas eu sei de uma coisa, que você, amado ouvinte, que parou para ver essa live, Deus está te renovando. Deus está trabalhando na sua vida de uma forma gloriosa, no mundo espiritual, qual nós não vemos. Almas estão sendo alcançadas. O que nos impulsiona a estarmos aqui, porque nós não éramos nem merecedores de falarmos desta palavra aqui. Mas Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. E nos deu autoridade, nos deu poder para falarmos. E estes sinais hão de seguir aqueles que creem. Paulo, quando chegou ali em Malta, Deus tinha o seu propósito. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Viu? Aonde você está com a planta dos pés, direcionada por Deus, Deus quer te usar de uma forma gloriosa, mas vai vir apontamentos. Mas se nós estamos debaixo da obediência, temos fé e confiamos em Deus, Deus é que provém todas as coisas. Aleluia. Ô glória. Minha esposa vai colocar um hino e já já nós estaremos orando. Sabe, minha cunhada Sueli Lima, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Ô glória. Aleluia, Jesus. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída pra você. Oh, glória a Deus, aleluia. Uma voz tão mansa, doce, suave, diz assim: meu filho, sou tua saída.
Jesus é a tua saída, a porta de escape. Você não está vendo o sol? As nuvens estão cinza, mas ele está brilhando. Aleluia. Deus abençoe. Oh, glória a Deus, aleluia. Não ceda, não pare. Continue jogando os gravetos, a lenha no fogo. Não deixe esse fogo, essa chama se apagar. Glorifique o nome santo do Senhor, porque aqueles que apontam vão ter que ver, queridos, o agir de Deus na sua vida. Não é triunfalismo, não é triunfalismo não, querido. É a palavra de Deus, porque aqueles homens que questionaram, apontaram Paulo, já acharam que ele era um Deus. A minha prima Edneia Ribeiro, Deus abençoe sua vida, viu? A sua família, o Jefferson, todos, viu? Aleluia. Gilberto, aleluia. Minha esposa está corrigindo aqui. Gilberto, aleluia. Missionária Ana Hashimoto, Deus abençoe. Queridos e amados, olha, que coisa linda. Paulo foi questionado que ele devia. Depois falaram assim, vieram assim, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhes sobrevinha, mudando de parecer, diziam que eram Deus. Eles vão ter que ver Deus na sua vida. Eles estão vendo Deus na sua vida, porque você está preocupado com a obra de Deus. Você está preocupado com a chama do Espírito Santo não se apagar aonde você está. Viu? E aqui, ó, no 28, olha o propósito do Eterno. E aconteceu estar de cama. Eu vou pegar o 7. Ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, olha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Olha o 3 aí. Após 3 dias, Jesus ressuscitou. Após 3 dias, Jonas no ventre do peixe, o peixe cuspiu ele ali na praia. 3 dias, viu Abraão o Monte Moriá. Ei, 3 dias aí, um mistério aí, glória a Deus, aleluia. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Nós não vamos correr atrás de sinal, não. Eles vão acompanhar aqueles que creem. Paulo impôs a mão sobre aquele homem. Paulo poderia falar, estão questionando que eu devia, a justiça devia. Não, mas ele não deixou de fazer a obra. E o que ele fez? Impôs a mão sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e saravam. Você pode glorificar a Deus? Os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Ei, Deus está provendo das coisas necessárias. Quando nós fazemos a vontade do Senhor com alegria, não visando o status do homem, não, mas visando apresentar o Cristo ressurreto, visando apresentar o Criador dos céus e da terra. Tem muitas pessoas pensando o contrário, que querem um status. Não, Paulo se preocupava em anunciar o Evangelho e os sinais acompanhavam ele. Assim é na sua vida, na nossa vida, quando nós estamos preocupados em não deixar o fogo se apagar, em fazer a obra de Deus, o nome do Senhor está sendo glorificado e pessoas estão sendo alcançadas para a glória de Deus. Ei, Deus já sabia que havia um homem com febre e desinteria ali. Diz os estudiosos que a febre durava 4 meses, ou até mesmo 1 ano, ou 2 anos.
Deus colocou o apóstolo Paulo ali para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que o nome do Senhor fosse engrandecido. Ele passou por aquela tempestade, ele passou por aquela dificuldade, mas lá na frente o nome do Senhor foi glorificado. Talvez você está passando por uma tempestade, está recebendo até mesmo apontamento, mas sabe de uma coisa, o Eterno tem propósito em todas as coisas, e aproveita a oportunidade, libere uma palavra, e nós vamos ver o sinal do Eterno acontecendo para a glória de Deus, porque esses sinais vão de seguir aqueles que creem. Aleluia. Eita, meu nobre Silvio Roberto, Deus abençoe a sua vida. Pastor Jefferson, Silvio Ribeiro, Deus abençoe. Pastor Jefferson, glória a Deus. Que coisa linda. Queridos, eu quero louvar a Deus por este dia, pela audiência com o Eterno e pela audiência e pelo carinho para conosco, vocês pararem para ouvir a palavra do Senhor. Tudo, Deus tem os seus propósitos. Ronaldo pediu oração para Cláudio, esposa, Sol Prates, missionária Solange Sartori, a pastora Aparecido Silva, Silvana Pereira, Tereza Trevisan, Luiz Carlos, Janete, Deus abençoe, Marcos Gabriel, minha cunhada Sueli Lima, missionária Ana Hashimoto, minha prima Edneia Ribeiro, pastor Jefferson Prates e Silvio Nobre, Ana Hashimoto também. Glória a Deus. Nós vamos orar agora, queridos. Aleluia. Eu não sei qual é o apontamento ou o questionamento que você está recebendo, mas se o intuito seu, nosso, é de não deixar a chama se apagar, o fogo se apagar, Deus tem os seus propósitos. Aqueles que falam vão ter que ver Deus é na sua vida, para a glória de Deus. Mas não se exalte não, viu? Que toda honra, toda glória pertence ao Senhor. E aquilo que às vezes você está fazendo, as pessoas estão falando, não precisa fazer isso não. Está debaixo da obediência do Senhor, tem fé e confia, Deus está trabalhando. Viu? Deus está trabalhando. Glória a Deus. E esse euraquilão vai passar. E esses apontamentos, enquanto nós estivermos aqui, vai ter. E ninguém está isento que serve a Deus ouvir essas coisas, tá bom? Vamos orar a Deus. Bendito Deus e soberano Pai que estás nos céus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te glorificamos por esta manhã abençoada, pelos nossos irmãos que participaram dessa live conosco, pela glória do teu nome. Senhor, eu não sei se estão sendo apontados, eu não sei se estão até mesmo feridos, porque o Senhor nos livra, Senhor meu Pai. Livramentos que nós vemos, livramentos que nós não vemos. O Senhor permitiu aquela víbora morder a Paulo. O Senhor anulou o veneno, mas a dor ficou. As marcas daqueles que fazem a tua vontade. E às vezes eu estou falando com pessoas aqui que têm algumas dores que estão sentindo por algum apontamento. Mas tu és o Deus que tem o bálsamo. Tu és o Deus que derrama o bálsamo e nos ajuda a caminhar. Então somente não deixa que essa chama se apague dentro do coração do teu servo, da tua serva, em fazer a tua vontade. Porque os apóstolos foram apontados. Neemias, na reconstrução do muro, foi apontado. Jesus, o nosso mestre, foi apontado. Que ele fazia as obras por Beelzebu, que ele era comilão, que ele era beberrão, mas não impediu dele fazer, nos ligar até Deus. E assim também o Senhor nos colocou aqui na terra para uma grande obra, Pai. Vai renovando crentes aqui nesta manhã. Vai salvando vidas aqui nesta manhã, no dia de hoje, para a glória do teu nome. Vai renovando, Senhor, vai renovando, ó Pai. Vai dando saúde. Senhor, abençoe a nossa irmã Malvina, Patrício, Marcos, a irmã Zelinda. Senhor, meu Deus, a recuperação do presbítero Nilson, Angelita, da nossa irmã Eliane, Senhor, meu Pai, que vai fazer uma cirurgia.
Oh, Deus. A irmã Maria Gil. Senhor meu Deus, Alaídes. Senhor meu Deus, aleluia, Josefa. Pai, Margarida, o seu Pacífico, Aristides, Jacir, Olga, Valdira, Eunice. Senhor, são tantas pessoas que nós falhamos em colocar os nomes aqui. Pai, aqueles que estão desempregados, que precisam de uma porta aberta, um pai de família. Senhor, aqueles que receberam uma notícia, Senhor, no hospital. Senhor, meu Deus, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão debaixo de marquise, aqueles que estão presos, Senhor, meu Pai, aqueles que estão presos pelo pecado, pela jogatina, estão escravizados, Senhor, meu Deus, liberta essas vidas para a glória do Teu nome. Aonde chegar esta live, Senhor, aonde chegar, Senhor, meu Deus, esta live, glorifica o Teu nome e que vidas venham se render a Ti, Pai. Que vidas venham, Senhor, meu Pai, reconhecer que tudo vem de Ti, que Jesus tomou o nosso lugar ali na cruz. Ele nos via, Pai. Senhor, os céus, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo e hoje nós temos livre acesso a Deus. Aleluia. Queridos e amados ouvintes, eu quero louvar a Deus por este momento, por esta oportunidade. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Tenha um ótimo final de semana. Permitindo Deus, nós estaremos aqui na próxima semana, viu? E nós teremos novidades aí mais pra frente, viu? Vai orando. Nós estamos aí com desejo de fazer um site, pela glória de Deus melhorar. Vai vir o questionamento, vai vir o apontamento, mas é tudo pra glória de Deus, viu? Tudo pra glória de Deus. Receba a bênção, a vitória, e não deixe esse fogo apagar, viu? Continue pegando os gravetos para as chamas não apagarem, não. Não se importe com os apontamentos. Ei, tem um Deus que cuida de ti, viu? Um abração meu, da minha esposa, da minha filha, Maria Eduarda. Um abração. Deus abençoe.